Olá, meu amigo do digital, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo do Digital. Eu estou aqui hoje com meu colega Miguel e hoje, Miguel, nós vamos falar sobre o que mesmo? Hoje vamos falar sobre um tema aí que acabou virando um certo mantra na internet, o famoso trabalhe enquanto eles dormem. E Uhum. Guilherme, qual que é a primeira imagem que vem na sua cabeça quando você escuta essa frase? Trabalhe enquanto eles dormem. Cara, vem não só uma, vem vários tipos de imagens diferentes na cabeça. Mas eu imagino aquele cara no quarto escuro à noite, com o monitor ligado de madrugada, com aquele moletom Hum. preto e assim, varando a noite, sabe? É o que me vem primeiro. Legal, eu já tenho uma imagem um pouco diferente. Eu já imagino aquele cara que, pô, ele tem aquele prazer de falar que ele é, pô, workaholic, trabalha enquanto eles dormem, é o cara do Venvance, é o cara que fica Uhum. igual maluco, só posta disciplina e rotina. E, cara, aquele cara doidão, assim, sabe? Que vive essa estigma do digital. Que, pô, na casa dele, ele é aquele cara que tem aquela mesa rodeada de energético e Venvance, música alta e, nossa, só vícios e vícios. Ah, isso daí é verdade, isso daí também é uma imagem bem comum, sabe. E, cara, é uma realidade, né, parando pra pensar. Exatamente, cara. Eu não sei em qual momento começou esse assunto do trabalho enquanto eles dormem, mas eu acho que isso tem muito a ver aí com esse mercado coach da vida, que acabou, de certa forma, tornando disciplina e hábitos uma commodity, né? Um produto que vender disciplina e transformação de hábitos se tornou um puta produto, diga-se de passagem, né? Mas, cara, até aproveitando esse gancho aí, vamos tentar entender nesse episódio de onde que vem esse culto extremo a esse trabalho enquanto eles dormem, o perigo que isso pode trazer também, como equilibrar, até porque, pô, trabalhar bastante é um bom negócio, só que também Uhum. trabalhar da forma correta é ainda mais importante. Só que, Guilherme, agora do ponto de vista aí de um psicólogo, de um especialista, o que acontece com a pessoa que adota esse estilo de vida de uma forma de certa crônica, assim? O cérebro consegue aguentar isso? Existem limites? O que acontece? Então, Miguel, olha só, eu tive a possibilidade de atender, conhecer, prestar consultoria para várias pessoas que viviam esse momento do negócio. E, cara, eu tenho uma opinião bem polêmica sobre isso, tá? Manda. Nossa, é o seguinte, tá bom? É que para alguns contextos, para algumas situações, esse trabalho enquanto eles dormem, não levado ao pé da letra, né, porque você deveria estar realmente dormindo, mas você ter um foco maior na produtividade, muitas vezes vai fazer sentido, tá? E vai funcionar realmente aumentando a produtividade das pessoas. Não vou mentir, tá, aqui, vou ser sincero de que realmente quando a pessoa ela dá um gás a mais, ela obviamente vai produzir mais. O problema é o longo prazo. Uhum. A longo prazo, a tua produtividade, ela vai começando a se perder se você não desenvolver os mecanismos mentais, cerebrais, do repouso, né, do descanso, do ócio, como a gente conversou no nosso anterior podcast, que são saudáveis para a mente até para continuar produzindo. É igual um carro onde o motor pode fundir, né. A gente precisa pôr líquido no radiador, parar no pit stop, né, para não ter problema. E isso é um ponto muito polêmico, porque tem pessoas que vão estar vivendo o momento da produtividade e também tá tudo bem, mas esse momento da produtividade precisa das pausas e as pessoas ignoram isso muitas vezes. Perfeito. Cara, eu vou até trazer isso para um exemplo real, que no caso seria o meu exemplo. Eu vivo exatamente o que você falou. Eu estou hoje, entre aspas, no longo prazo de um. Estou pagando um preço de algo que eu fiz, sei lá, 10 anos atrás. Porque quando eu fiz ali o auge dos meus 18, 19, 20 anos, eu já comecei a conhecer o digital e já comecei a me encantar muito com essa narrativa de disciplina, de trabalho extremo, dessa loucura toda, e eu vivi e defendi isso durante muitos anos. Então, basicamente, cara, eu era o cara que, para mim, dormir era desnecessário, era tudo frescura. Qualquer pessoa que queria descansar era fresca, era, pô, você é fraco, você não aguenta, você nunca vai ter sucesso. E fiquei numa corrida, entrei na corrida dos ratos maluca dessa busca incessável e cansável
por esse tal sucesso que a gente tanto almeja. Uhum. Até que, cara, daí chegou uma hora que eu comecei a conhecer os medicamentos ali, o Venvance, por exemplo. Uhum. Comecei a tomar lá o Venvance, cara, aquilo, pô, abriu minha cabeça. Eu falo, nossa, velho, agora é igual aquele filme do Sem Limites lá, agora eu tô vendo a Uhum. vida de uma outra forma. Aí você começa a tomar aquilo e você começa a entender que, pô, hackei minha cabeça, não preciso mais dormir. E Uhum. eu vivi no momento, cara, que eu estava de ciclos em ciclos vivendo essa coisa de pô, zero descanso, eu consigo fazer tudo. Eu comecei a abraçar todos os projetos ao meu redor, comecei a entrar em muitas coisas, e eu sempre era o cara que todo mundo se impressionava, porque eu entregava muito, porque eu trabalhava muito, porque eu não descansava. E isso alimentava o ego na minha mente, que nossa, eu sou top mesmo, eu sou foda e tal, eu consigo fazer muito. Cara, até que chegou um ponto ali que eu me via, por exemplo, acordando cedo tomando um Venvance de 70 miligramas, dando meia-noite tomando outro. E eu Uhum. cheguei num ciclo que cara, teve um momento em específico que eu estava trabalhando em um projeto, a gente pegou o carro, viajou 12 horas, eu fui dirigindo, a gente fez uma gravação, pegou 12 horas voltando, a gente chegou, trabalhou mais uns 3 dias seguidos, sem praticamente dormir, e, cara, Uhum. no final desse ciclo, eu simplesmente me vi no canto do quarto, isolado, com meu coração tremendo, com a minha mão tremendo, tipo, eu meio que entrei, acho que numa famosa crise do burnout ali, cara, foi um negócio que eu fui para no hospital, e Uhum. foi assim, tipo, desesperador. Então eu vi realmente o peso que aquilo trouxe para o meu organismo e para minha vida. E agora concluindo, eu garanto para vocês, isso não vou dizer que não me levou a nada, só que eu acho que eu teria ido muito mais longe, alcançado muito mais resultados se eu tivesse feito isso da forma correta, porque não adianta você pôr energia em algo, é melhor você pôr pouca energia na coisa certa do que muita energia na coisa errada. Então, cara, Verdade. isso custou uma saúde mental bizarra, a saúde da família, dos amigos, relacionamentos, minha cabeça. Hoje, eu não aguento mais, por exemplo, varar uma noite trabalhando, eu não aguento mais, eu canso muito mais rápido, eu sinto que eu tenho um certo, como posso dizer, um certo sintoma desse passado, assim, uma cicatriz. Uhum. E até, cara, quando a gente começou a conversar, eu já venho de um ciclo onde eu parei de acreditar nessa ideia do trabalho enquanto eles dormem. E Uhum. eu comecei a colocar o descanso como prioridade extrema da minha vida. Eu Preciso. chego 10 horas, eu criei hábitos, eu chego 10 horas, eu desligo, meu celular entra no não perturbe no automático, eu deito na minha Uhum. cama, eu faço cruzadinha, dá Hum. 11, 11h30 eu tô dormindo. Eu tirei a Uhum. cortina do meu quarto, das 6h30 o sol bate na minha cara, eu acordo naturalmente. Domingo é o dia que cara, ninguém fala comigo, então hoje eu Sim. adotei o descanso mesmo. E nesse último ciclo Muito bom. pra cá, foi quando eu consegui abrir uma empresa, que eu tô com 10 funcionários, a gente tá, tipo, alcançando um resultado que, somando tudo que eu fiz, eu não alcancei, tipo, nesse um ano fazendo as coisas do jeito certo. Muito bom, muito bom. Eu tenho uma história também de burnout que eu quero compartilhar. Vamos lá. Eh, Houve umas épocas da minha vida que eu acabei realmente enchendo muito a minha agenda e de um jeito que não estava mais saudável, sabe. Um bom número de trabalho com horas para minha área na consultoria, para psicoterapia também, é fazer uma média de 5 atendimentos, 6 atendimentos. Teve uma época que eu inventei, assim, eu não sei o que que deu, eu acho que eu tinha uma viagem pra poder fazer, se eu não me engano. Eu inventei de transferir o maior número de atendimentos pra um dia, sabe, pra poder ter o tempo livre de viajar depois numa sexta, numa quinta-feira. E aí eu fiquei tão ruim, Miguel, mas tão ruim, porque querendo ou não é um tipo de trabalho que ele exige um esforço mental constante ali, ouvindo a história, aconselhando a pessoa, né, fazendo cálculos mentais ali para poder analisar os casos e isso dá um gasto calórico, um gasto mental ali. E aí, eu me lembro que eu cheguei em casa, e a primeira coisa que eu fiz foi ligar a televisão e eu coloquei um vídeo do Alan Zoca jogando um jogo, Uhum. e aquele vídeo dele, cara, ele era um vídeo com vários tipos de imagens diferentes, ele estava jogando um jogo que era uma cidade, tinha vários elementos, e eu comecei a perceber que todas as vezes que eu me concentrava em um único elemento, eu sentia fisgadas na cabeça. Olha Caraca. só, fisgadas. Que isso significa? Depois eu fui começando a entender um pouco neurocientificamente, de que a minha atenção concentrada ela já estava tão desgastada que chegava a doer na alma ali, sabe. Aí quando eu colocava a atenção um pouco mais dispersa,
e eu não olhava para os elementos da imagem que apareciam e olhava a cidade mais de uma maneira ampla, não doía, porque é uma atenção dividida, né, ou não tanta atenção ali. Então eu estava tão desgastado que até a atenção e a concentração estavam sendo extremamente difíceis para mim ali. E fui dormir depois, tive uma crise de ansiedade durante o sono, tive algum pesadelo. Miguel, vou te dizer, cara, eu sonhei assim que eu estava no inferno, cara. Sonhei Caraca, que eu mano. estava sofrendo no inferno. E estava vendo o diabo e tudo, cara, de tão estressante que foi, tão cansativo que foi. Esse cansaço ele pode levar a gente a ter ansiedade. Aí eu acordei de madrugada, pensei o seguinte assim: era só um pesadelo, vou voltar a dormir". Deitei a cabeça no travesseiro, de repente, dou de cara com o diabo de novo, ele fala: "Oi". E aí eu acordei, acordei de vez. Eu falei: "Não, não tem como voltar a dormir. Eu vou beber uma água, fazer alguma coisa e depois eu volto, cara". Mas essa sobrecarga é uma coisa que ninguém comenta na internet, não vende, né, se tu fala sobre essa sobrecarga por aí. Cara, você sabia, olha que bizarro, sabia que existe um estudo que eu vi uma hora que a falta de sono pode chegar a custar, tipo, 2% do PIB de um país? Você tem noção disso, velho? Que loucura. Eu li uma vez no, acho que no Science Journal, sei lá, American Journal of Science, alguma coisa assim. Quando eu comecei a querer me interessar mais sobre essa questão do sono, do descanso, da rotina, dos hábitos, até porque eu trabalho com criatividade, Uhum. cara, eu cheguei a inúmeras pesquisas, dados científicos, realmente trazendo em pauta essa ideia do quanto o descanso e o sono ele é essencial para a produtividade. Cara, Sim. é tranquilamente você tem comprovado, pessoas que dormem ali 4, 5 horas por dia nunca vão ter o mesmo desempenho a pessoa que consegue dormir 7, 8 horas por noite ali. É, sem contar que a falta de sono afeta diretamente na sua criatividade, na sua produtividade e também vai fazer você ser um cara muito mais estressado. Isso eu Vai. garanto pra você. Então, às vezes, você que tá ouvindo aí, tá nessa pira de não, não dá pra eu dormir cedo, não dá, eu tenho muita coisa pra fazer, eu tenho que ficar até tarde, tenho que ficar até tarde. Cara, isso Uhum. é tudo desculpa da sua cabeça, eu garanto pra você. Uhum. O dia que a gente tem de trabalho dá pra você fazer tudo. O que te falta é organização, Isso. disciplina e agenda. Cara, eu ouvi uma frase uma vez que é perfeita, encaixa muito nisso, eu queria até que Sim. você complementasse, Uhum. que a rotina te liberta. E eu Hum. fiquei pirando nisso, cara, a rotina me liberta. E realmente, cara, eu só comecei a ser livre, e quando eu digo livre, não livre, não, mas livre realmente, cara, de vícios, de desejos, dessa prisão mental que a gente tem, quando eu comecei a criar rotinas. Sim. Assim, eu comecei a entender, pô, de tal hora eu vou fazer tal coisa, tal hora eu vou fazer tal coisa. Talvez no começo você tem muita coisa acumulada para fazer e você fala, mano, não, isso não funciona para mim. Uhum. Isso Muito. só tá acontecendo com você porque você deixou chegar no ponto de que virou um emaranhado ali que agora para desenrolar aquele fio tá muito difícil. Sim. Só que dia após dia esse fio vai desenrolando. E a hora que você conseguir fazer isso, aí sim você vai ver o que é performance real de um grande empresário hoje em dia. Exato. Que você pode complementar dessa ideia, Cara, Guilherme, sobre rotina? quanto mais o tempo foi passando durante esses anos atendendo donos de negócio, eu pude perceber que tem uma frase, meu inglês é ruim, tá, não me julga, que seria vou falar em português mesmo, que Uhum. é "Não trabalhe difícil, trabalhe inteligente", né. Tem uma É, frase. work hard, work smart, um negócio É, assim, né? isso, uma coisa assim. Cara, por quê? O que que é o trabalho inteligente? É que existe, em algumas literaturas também, a ideia de que as pessoas elas acreditam que produzir é se ocupar, né. Que você tá ocupado e então você literalmente está produzindo. E não, cara, às vezes você está só se ocupando e fazendo coisas que são desnecessárias para o teu trabalho, para tua vida, sabe. A gente precisa ver se o que que você está produzindo hoje, o que que você está fazendo, tá te direcionando para o objetivo final que você quer? Porque se não tá te puxando para esse objetivo final, você tá literalmente só, às vezes, gastando tempo ou resolvendo coisas secundárias no final. E aí o cara coloca na cabeça que daí o que que ele vai fazer? Ele vai trabalhar em dobro. E nisso dele trabalhar em dobro,
Ele às vezes pode ter alguém ouvindo aqui pensando: "Meu Deus, como é que eles falam isso? Eu não tenho outra opção, eu tenho que fazer tudo", né. Mas assim, cara, no começo, todo mundo que tem um negócio, que tá fazendo alguma coisa, realmente tem que fazer tudo. E aí o seu maior ativo vai ser o seu tempo mesmo, não vai ser o seu dinheiro no final. Porque dinheiro é o trabalho humano sintetizado em uma nota, ou para o gênero o pessoal alfa, né, Pix de papel, né. Mas a princípio, quando você começa a ter este retorno financeiro, você pega ele e o aplica na sua empresa novamente, para poder facilitar a execução e você ganhar Uhum. tempo de novo? Ou você só junta, gasta, vai para algum evento, curte muito, né? Você usa seu dinheiro para trabalhar para você não se matar de trabalhar? Esse é o ponto principal, sabe? Que o pessoal acho que não pega muito. É o trabalho inteligente, usando o auxílio dos outros, um uso de uma IA, né? Uso de ferramentas as pessoas não usam, organização e muito usar o seu capital financeiro para tu poder ter mais qualidade de vida. Do que adianta tu ter uma empresa e tu não ter qualidade de vida muitas vezes, né? Acaba Legal. acontecendo. Cara, e até uma questão. Será que você está trabalhando muito por necessidade ou por uma identidade que você criou? Uhum. Porque na sua cabeça, tipo, mano, eu tenho que parecer esse cara que trabalha muito, porque eu já fui esse cara. Sim. E, tipo assim, todo mundo sempre me elogiou, falou: "Não, você trabalha muito, você faz muito, você faz muito, você faz muito". E aí aquilo virou, pô, eu sou esse cara. Então eu não podia deixar de ser esse cara. E Uhum, aí chega um ponto que o ser esse cara, porque você quer mostrar pra todo mundo que você é topzão demais, uhum, acaba sendo um peso muito grande na sua mente. E inclusive ontem eu vi um vídeo de uma entrevista, cara, que eu achei fantástico, que não tem muito a ver com a questão do trabalho enquanto eles dormem, mas é um tópico que faz sentido nessa conversa. Por exemplo, os caras entrevistaram um cara que corre de Fórmula 1 que tá muito top. O cara tá batendo em todo mundo, um moleque de 22 anos. uhum, E conversando com esse cara, era um neurocientista, ele estava conversando com ele, e ele fez um estudo em cima disso. Que esses jovens, por que que esses jovens talentos, tipo um Neymar da vida, esses caras e tal, por que que eles chegam a um ponto de, além de tudo, se tornar muito arrogantes, uhum, pessoas difíceis de lidar, só que ao mesmo tempo tem um talento, cara, fora do normal, tipo assim, descomunal o negócio. uhum, E aquilo falou sobre o ambiente que aquele cara cresceu desde sempre foi: você é o melhor, você ninguém, cara, você não precisa ouvir de ninguém, você é o melhor e ponto final, você sempre vai ser o melhor, você é o melhor. Assim, a estrutura social daquele cara instalou na cabeça dele que uhum, é o melhor do mundo. Então, uhum, até a neurocientista ela falava, o nome disso ela deu como mindset fixo. O uhum, cara é aquilo, e ele não pode deixar de ser aquilo. sim, E ouvindo isso, eu entendi, cara, na produtividade eu me tornei isso, uhum, porque desde o meu primeiro emprego, eu pirava nisso. uhum, Eu era esse cara que queria fazer mais. Tanto que no meu primeiro emprego, quando eu fui trabalhar, a gente tinha 4 editores na empresa. O que os 4 levavam, às vezes, 2 dias pra fazer, eu fazia, sei lá, em 6 horas, meio-dia, por aí. E aí todo mundo foi mandado embora, só eu fiquei. Nossa, Miguel, nunca encontrei um cara igual você. E aí você, legal, top, eu sou foda. E aí você, lá no seu quarto sozinho, você vai maquinando, 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 e o tempo passa, e o tempo cobra, né? o tempo cobra no final. Bom, sobre essa pessoa que acaba tendo esse mindset fixo, é aí que é o louco disso tudo, Miguel. É que faz sentido, funciona, né. É como a pessoa se tornar obstinada. Só que se tu for ver, muitas vezes, pessoas atletas brilhantes, famosos e tal, até eles possuem um tipo de rotina que às vezes não é nem desenvolvida por eles, é Uhum. desenvolvida por algum coach, desenvolvido por algum outro profissional, que vai estabelecer o compromisso dessas pausas entre outros tipos de autocuidados que eles precisam. Então, o que que o player do digital não percebe é que é ele por ele, muitas vezes. E aí ele não vai fazer essa própria gestão da vida dele para ele poder entender essas pausas. É muito fácil você ver um atleta e falar: "Esse cara aí, ele consegue porque ele é obstinado", e não entender que ele vai ter o momento dele de repouso, que hoje em Uhum. dia é muito importante, sabe. E olha, até aquele dado que tu trouxe ali sobre o sono
teve realmente uns estudos que eu estava vendo, de que uma média de 7,5 a 8 horas de sono, as pessoas conseguiam manter a capacidade intelectual, capacidade de processamento delas mental muito boa, funcional por muito tempo. Cara, e aquilo do cochilinho no almoço, faz sentido? Faz sentido, se é muito necessário, mas esse cochilinho ele vem por vários motivos diferentes Tá, também, legal, tá? legal, legal. É, às vezes pode ser aquele pico de glicose que veio ali no sangue, daí ele te derruba, mas esse cochilinho, cara, ele é muito funcional, mas não precisa passar de 15 minutos a 30 Uhum. minutos. Não, o meu eu chamo de cochileta russa. Se eu deitar depois do almoço, eu durmo até a noite, não posso. Então, olha só, hã, isto daí é algo brilhante, tá? Por quê? Porque funciona muito, tá? Uhum, Funciona muito. legal. Isso recupera a nossa capacidade cognitiva, isso gera um descanso mental bom para a gente poder voltar ativa novamente. Massa. É até recomendado para os estudos que a gente faça isso, sabe, que a gente tenha, esses microcochilos, isso renova a mente, mas o que a galera faz é pegar o telefone celular e ficar vendo rede social, É, né. é. E cara, agora até dentro do que você estava falando ali, até para quem tá ouvindo aí, galera, não é que a gente tá com um discurso aqui para você se tornar uma flor do jardim, uma planta, não é isso. Não é que a gente está falando que você não deve trabalhar, não deve ser disciplinado, não deve Isso. desempenhar realmente ali performance, não é isso. A questão é, ao longo da história, conhecendo os grandes empresários, cara, a gente com certeza escuta histórias de cara, do cara que, pô, trabalhou dia e noite, se matou para construir um negócio e deu certo. Sim. Eu mesmo, cara, final de semana passado agora eu fiz um hackathon aqui na empresa. Para quem Uhum. não sabe, hackathon é quando você reúne desenvolvedores para criar um sistema. A gente ficou sexta, sábado e domingo trabalhando sem parar, dormindo pouquíssimas horas. A gente se Sim. planejou para isso, a gente dormiu muito antes, se planejou, preparou a mente psicológico, ficou ali, dormiu um pouquinho nos intervalos e depois tirou ali 1, 2 dias de descanso. A gente planejou isso intencionalmente. Muito bom. Então não dá para negar que existem momentos na vida, existe uma diferença grande isso entre uma fase intensa de trabalho duro, Uhum. uma fase que você tem que performar muito mesmo, trabalhar até tarde, acordar cedo, dormir pouco. Existem essas fases na vida dos empresários, não dá para negar, eu acredito. Uhum. Mas a questão é que se isso vira um estilo de vida, com certeza se torna insustentável. Exato. Então, eu acho que, cara, a parada tá em você, empresário, conseguir entrar nesse equilíbrio entre entender qual é o momento que isso vai ser necessário, quando vai ser necessário para você equilibrar, porque essas estilingadas de trabalho, elas são muito boas. E no meu caso, eu adoro fazer isso quando, tipo assim, eu junto uma rapaziada, falo, mano, vamos dar uma estourada de trabalhar? Vamos, aí junta todo mundo. Uhum. Ou, por exemplo, coisa que a gente aluga uma casa fora da empresa, pega um outro ambiente, fala, mano, vamos reunir aqui, vai ser uma semana de trabalho igual maluco. Vamos ficar Uhum. aqui. Depois a gente vai tirar uns 7 dias aí para descansar. Então, cara, isso eu gosto muito de fazer, faço até hoje. O que você Isso é acha, legal. Guilherme? Faz sentido? Cara, faz muito sentido. Tem uma frase que diz, né: "A vida não tem equilíbrio, apenas equilibristas". Que legal. Tem um senso muito errado também que, cara, a gente vai estudando, a gente vai entendendo o que que é uma ideia falsa e uma ideia mais verdadeira, né. A gente tem uma ideia de que o equilíbrio ele é uma plenitude constante, né, que ele é uma linha reta constante, que tu fica ali no meio e tal, mil maravilhas, nada te atinge, tu fica nas nuvens em cima de almofadinhas maravilhosas, né. E, cara, literalmente não, o equilíbrio ele é um comprimento de onda. Ele vai ter uma oscilaçãozinha ali, só que não vai ser aquela grande oscilação muitas vezes, vai ser uma oscilação mais equilibrada. A vida ela é feita desses altos e baixos, é como se as coisas fossem um batimento cardíaco, vai e volta, né. A gente vive muita coisa na nossa vida que não é uma constante, é um ciclo. A Uhum. gente come e a gente sente fome novamente, a gente não come e passa fome para o resto da vida, né. Então meio que faz parte da vida essa inconstância. Isso é uma delícia também se parar pra pensar. Claro, é o que faz, acho que a vida ter cor, né, cara? Ter história, né, a vida. Então, assim, ó, acreditar que levar uma vida 100% equilibrada no meio é uma possibilidade, é uma tremenda mentira. Tua vida equilibrada vai envolver altos e baixos também, Sim. só que um trabalho para que isso também
Volte para uma homeostase que a gente chama, né, na ciência, que é o ponto de equilíbrio de novo. Você vai todos os dias lutar para poder tentar voltar para essa homeostase. Todos os dias você vai sentir fome, todos os dias você tem que respirar, todos os dias tu vai tentar puxar de novo para o equilíbrio. Então já aceita que as coisas são naturalmente desequilibradas em alguns momentos, né. A vida vai surgir algum imprevisto e o teu mercado vai oscilar. Eu vi isso muito no Uhum, digital. Acontecem uhum. coisas, o mercado oscila. Antes, o que que a pessoa estava ganhando muito bem, do nada ela afunda, aquilo dali não vende mais e ela vai ter que procurar alguma outra coisa, algum outro mercado. Isso é esse desequilíbrio que a pessoa vai tentando se recuperar ali no meio, no caso, né. Legal. Cara, até uma outra parada dentro dessa ideia do trabalho enquanto eles dormem, vou trazer uma visão de vida minha. Eu sou cristão, eu tenho uma fé em algo maior, tenho uma fé em Deus e eu tenho uma dentro de uma esfera espiritual, eu tenho uma crença que eu vivi ela há muito tempo na prática, que Uhum. era: tem horas que você deve descansar, Sim, porque tem horas que não é com a força dos seus braços, tem hora sim, que, mano, o como é com ele. sim. Então, eu tive momentos na minha vida, porque eu tive que passar por algo, cara, de quase perder algo muito importante, algo que eu amava muito, para entender que eu só precisava descansar. É como se, tipo, eu me colocasse, me desse uma rasteira e falasse: mano, cala a boca e fica aí parado. E a hora que eu entendi que, cara, às vezes eu precisava parar para que algo acontecesse, aí eu falei, pô, então hoje eu tento ter mais discernimento dos momentos que às vezes eu tô rodando em círculos porque não era para eu estar fazendo, era para eu estar parado e aguardando. Então, Muito. e isso para mim faz muito sentido, não sei se você compartilha dessa ideia. Cara, até Deus descansou no sábado, né? Verdade. Legal, legal, legal. Aí matou a pau. Se até Deus descansou no sábado e até não só descansou, mas ele trabalhou uma contemplação, porque no sábado ele viu o que era bom, né? Ele fez a criação toda e aí depois ele tirou aquele momento e olhou e ele tá escrito lá, viu que era bom. Uhum. Então ele descansa e vê que é bom as coisas que ele fez. Ele curte a obra de arte que ele criou, né. Sim. Aí é legal a gente parar pra pensar, se até Deus faz isso, por que eu não posso fazer, né? Pô, com É. certeza, cara. Guilherme, agora, cara, e para quem tá ouvindo a gente e às Uhum. vezes tá vivendo esse ciclo do trabalho enquanto eles dormem, e às vezes o cara tá vivendo isso não é nem porque por causa da narrativa, mas porque ele está lascado, ele não consegue sair desse ciclo. Ou talvez ele começou a ouvir isso que a gente tá falando e, pô, mexeu com ele. O que que seria, assim, um primeiro passo para esse cara conseguir, Uhum. talvez, sair desse momento, rever essa situação? Cara, boa pergunta, tá. Ele vai precisar fazer uma coisa que ele não quer fazer. Ele vai fazer uma coisa que se ele tiver muito agoniado, ele vai ter muita dificuldade de fazer, tá. Mas ele precisa fazer isso, porque se ele fizer isso, ele vai turbinar pelo menos o dia dele ali, ganhando pelo menos ele pode ganhar umas 3 horas fazendo isso, tá. Caraca. Tem um estudo que diz que se a pessoa faz isso, ela ganha mais tempo, Hum. porque boa parte do teu dia, a gente perde tempo pensando no que a gente tem que fazer. Que coisa que é essa, Gui? Você pega um caderno, eu sou a favor do caderno, cara, e eu sou a favor do Diga analógico, sim ao caderno. diga assim ao caderno. Pega o seu caderno, pega uma caneta, vai na sua cama, vai no seu sofá, senta e bota o teu telefone longe, e eu quero que você escreva sua rotina. Normalmente como ela ocorre, tudo que tu faz no teu dia, todas as coisas que você precisa fazer ali, ó, que tu faz mesmo, sabe. E faz uma autoanálise, cara, de como que tu leva normalmente todos os seu santo dia. Nisso daí, tu vai fazer um processo de investigação que normalmente tu não faz, as pessoas não fazem, e normalmente elas pagam para alguém ajudar elas a fazer, mas olha só, aqui dá para você fazer você mesmo, só precisa se dar a devida importância que você não se dá. Então, pega o caderno, anota a rotina e analisa ali depois. Quais são os pontos da minha rotina que estão inadequados? Quais são os pontos da minha rotina que eu me perco?
quais são os pontos da minha rotina que eu posso ter um descanso real, sem ser no telefone celular, sabe? Sem ser ficar vendo vídeos ou uma TV. Então, assim, ó, analisa sua rotina e traça quais são os objetivos que te guiam para o teu projeto maior. Real, porque tu podes pegar ali e fazer uma rotina inteira de limpar o teu escritório, de limpar o teu quarto, depois tu se ocupou e tu fica chorando, pensando: "Pô, por que eu não avanço?". Claro que você ficou, se ocupando com coisas que talvez você não precisava. Talvez você Uhum. poderia deixar mais uma camadinha de poeira criar em cima ali, mas focar um pouquinho em outras coisas relacionadas ao Legal. teu trabalho. E aí o pessoal fica se ocupando, não se organiza e depois vira à noite para poder dar conta daquilo que não deu prioridade. Cara, até complementando, eu falo agora até por mim, porque eu tenho esse hábito que o Guilherme falou, todos os dias eu tenho que organizar meu dia seguinte. Com certeza, na sua rotina, em tudo que você faz, existe coisas que têm peso de importância muito maior do que outras. E existem projetos que o peso de você trabalhar nele é muito mais importante do que o peso de você trabalhar em coisas pequenas. Então, cara, você que é empresário, você que tem empresa e tudo mais, uma palavra que pode mudar a sua vida caso você não conheça ela. Aprenda a delegar coisas. É, Cara, eu tenho esse defeito. Até hoje, às vezes, é difícil. Na minha rotina eu tenho 10 tarefas. Das 10, uma é muito importante. Só que essa muito importante, ela vai gastar muita memória RAM aqui da minha cabeça. E aí, às vezes, eu fico, não, vou fazer essa aqui primeiro, eu vou fazer essa primeira, essa primeira, essa primeira, essa primeira, depois eu vou na outra. Aí, só que do nada, no meio dessas outras rotinas, dessas outras coisas que eu tinha que fazer, às vezes uma delas me toma mais tempo. Às vezes uma delas me leva para outro lugar, às vezes uma delas me faz estressar, e aí aquela coisa que era a coisa, eu não consegui colocar energia. Então, realmente, cara, é você ponderar o que realmente é crucial para sua rotina, e você vai ver que, cara, em um dia ali de 12 horas de trabalho, por exemplo, vamos supor que você trabalha 12 horas por dia, cara, pô, se em um dia de 12 horas de trabalho você não conseguir acelerar muito um único projeto, pô, pelo amor de Deus, eu não Uhum. mudo meu nome. Então Sim, não tem como. Às vezes você tem que saber dar prioridade realmente ao que é importante naquela hora. Isso exato. pode te ajudar muito. E a ideia, eu acho, cara, até concluindo esse pensamento, como que eu ressignificaria essa palavra do trabalho enquanto eles dormem? Eu mudaria ela Uhum. para trabalho e durma, É, porque trabalho e isso durma. vai te ajudar. Eu É. garanto que isso vai te ajudar muito. É, É, pode falar, Guilherme. eu acho também assim, cara, meu, quanto mais der pra martelar a seguinte ideia também, ó. Cara, trabalha inteligente. Perfeito. Meu Deus do céu, trabalho inteligente, tem inteligência de negócio. Porque assim, Miguel, as empresas mais avançadas, elas investem muito em estudo dentro delas, em inteligência. Tem um tipo de setor dentro das altas empresas que se chama gestão da informação, né? Que é Uhum. muito desenvolvido até pelo pessoal de TI e outros setores que analisam dados e tal. E eles vão estudando a empresa deles o tempo todo, cara. Então, por que que eu não vou estudar minha empresa se os grandes fazem isso? Entender o comportamento dos meus funcionários, o meu comportamento e alinhar isso com coisas. Cara, quanto mais inteligente tua empresa fica, melhor as Uhum. coisas vão crescendo e vão evoluindo. É a É. inteligência que faz a gente faturar no final, né. É. Às vezes vale a pena o cara tirar um tempo a mais Sim. para entender os. É igual aquela história do se der. Acho que Einstein falou isso. Se desse 1 hora para ele 2 horas para ele cortar uma árvore, ele ia passar 1 hora e 40 afiando o machado. Então, às vezes, vale muito a Isso. pena você passar. Dedicar um bom tempo em entender sua rotina, o seu dia, o que é importante, o que é delegável, o que não é, o que, cara, realmente vai mudar Sim, a sua situação, do que às vezes você só ficar, não, depois eu penso, deixa eu trabalhar, até que o exato. negócio vira uma bola de neve meio quase que irreversível, aí você trava. É. Então vale a pena você fazer isso. Eu faço e, cara, mudou muito o meu jeito de ser. Isso. E assim, Miguel, a gente não é contra muitas vezes a pessoa ter que virar à noite, muitas vezes ela Sim, tem sim. prazo, ela tem as coisas para poder fazer. O problema é transformar isso numa constante, né, que é o que muito gurizão aí tem feito. Mas agora uma coisa muito interessante, sabe o que que é legal o telespectador analisar, ficar ciente e observar?
existe uma sensação que muita gente que pode estar ouvindo pode estar sentindo agora. Eu costumo chamar essa sensação de modo zumbi. Que é um modo zumbi? A pessoa ela acaba quebrando tanto o sono dela, ela acaba afetando tanto o biológico dela, pode ser por falta de exercício físico, sono, falta de alimentação adequada, que ela fica com uma sensação esquisita, que chega a sentir às vezes no corpo, como uma sensação de fraqueza, uma sensação que muitas pessoas descrevem assim, uma sensação no peito, que se estende até os ombros, vai até os braços, que é uma sensação meio que de fraqueza. E ó, o ponto principal, sonolência à Uhum. tarde. Repito, sonolência à tarde, que vem do corpo estar desregulado. Se você, telespectador, sente essa sonolência à tarde, isso não é normal, não é para acontecer, tá? Não tô falando daquele micro cochilo de 15 minutinhos depois de comer, é outra coisa, tá? É a pessoa, ela sentir essa sonolência e depois ela fica até se culpando porque ela não tá conseguindo trabalhar. E às vezes chega à noite, vem energia e volta a trabalhar e fica nesse ciclo destrutivo no final, Miguel. Cara, Sabia eu tinha disso? isso. É. Cara, pode-se dizer então que existem alguns sintomas de que sua mente não tá bem? Tem, Que, exatamente. quais seriam além? Teria mais além desse? Que isso eu achei, pô, muito legal. Acho que seria uma dica, até uma ajuda muito legal para quem tá ouvindo. Cara, sabe o que é mais louco disso tudo? É que normalmente quando tá com esses sintomas é porque já desenroscou a rebimboca da parafuseta Uhum. ali e Trincou a já junta do pá! cabeçote já. Exatamente, cara. Tipo assim, ó, é porque o negócio tá feio. É porque ele aguenta, muito, o cérebro aguenta muito, o corpo aguenta muito, né. A gente realmente só começa a sentir alguma coisa quando o negócio tá muito sério. E os sintomas vão ser, Miguel, muitas vezes, essa sonolência de tarde, que pode ser confundida muitas vezes com depressão, ou às vezes pode ser até depressão, Miguel. Uhum. Cara, a ansiedade em si também pode começar a bater muito mais fácil devido à sobrecarga. Sobrecarga é o ingrediente do bolo para a gente ter ansiedade também, tá? Uhum. Muito prazo, muita coisa para poder resolver, isso daí acaba deixando a pessoa ruim. E assim, ó, vários outros sintomas, queda de cabelo, urticária, Acho que eu edemas. caí nesse sintoma aí, É. velho. O cabelo foi embora aqui. Aham. É, cara, tem gente aí que tá passando por uns altos e baixos, vai no chuveiro, passa a mão e tira ali, ó, e vê um monte uns 5 fios lá. Caraca, velho. Olha Tem, só, gente, só por cansaço. só por cansaço. Que doido, cara, Que que doideira. doido. É, Pô, então fiquem atentos aí, vocês estão ouvindo, apresentando algum desses sintomas aí. Não é o minoxidil que vai salvar sua mente, não, gente. É descanso. Mas, o Guilherme, agora, acho que caminhando para as considerações finais aqui, acho que a gente está em 30 minutos já quase, né, de papo. sim. É, Cara, eu queria do meu lado aqui dar algumas dicas para as pessoas que estão ouvindo e até passar boa. uma visão aí. Uhum. Galera, hoje eu já, sei lá, tô no meu 15º ano como produtor audiovisual, trabalhando 100% com criatividade. E eu garanto para você, criatividade é uma das coisas que mais consome o nosso cérebro. E o que eu posso te dar de dicas que às vezes você está negligenciando e isso vai ajudar muito você a ter performance. Você realmente conseguir aguentar o baque de trabalhar pra caramba. Primeira coisa, cara, saúde, alimentação. Cara, você precisa se alimentar bem, você precisa praticar exercício, você precisa tomar vitamina. O nosso corpo, além do nosso cérebro, o nosso corpo é cheio de funções celulares, de é, mecanismos, de, cara, inúmeras funções, vitaminas, enzimas, sintetizações que precisam acontecer para o nosso corpo funcionar do jeito correto e funcionar com saúde. Então, você que às vezes está nessa rotina maluca, eu sei porque eu estava assim, chega à noite, você pede um Mac, chega no almoço, você pede um iFood ali, qualquer coisa, um lanche rápido. De manhã, você passa na padaria como uma coxinha. Irmão, isso aí vai te trazer uma diabetes, um cortisol gigante, um colesterol alto, você vai ficar com o corpo feio, a sua mulher não vai mais gostar de você porque você tá um gordão mole, você não vai conseguir arrumar uma namorada que você tá gordo feio. Então, cara, nesse quesito eu gosto de ser bem ríspido. Eu falo pros moleques, velho, não dá para você se olhar no espelho e se sentir mal. Inclusive, existe um estudo americano que fala que é mais fácil você ganhar US$ 1 milhão do que você ter six-pack na barriga e treinar e conseguir um tanquinho. Olha que louco isso.
Quer performar, quer ter resultado? Cara, coloca isso como prioridade, sua saúde. Come bem, dorme bem, se alimenta bem e vai treinar. Isso vai mudar a sua vida, eu garanto para você o quanto isso vai aumentar a sua performance, isso é ciência pura. E uma outra coisa agora, mais um conselho que eu deixo de amigo para você aí. Cuidado com a vida não é só trabalho. A vida são amigos, momentos, relacionamentos, a vida tem muitas outras coisas antes do trabalho. O trabalho, claro que ele vai te trazer bons momentos, ele vai te trazer frutos, mas o peso do arrependimento, ele dói muito, ele machuca muito. E às vezes eu falo por experiência própria, já perdi pessoas, já perdi amigos, já perdi momentos, porque eu negligenciei aquilo por causa do trabalho, e eu vi que depois eu percebi que aquele trabalho excessivo, se eu tivesse estado com aquelas pessoas, não ia ter mudado nada, eu consegui ter feito do mesmo jeito. Muito bom. Então, cuidado, porque no longo prazo, isso pode te custar não só a sua saúde, mas as pessoas que estão ao seu redor, e isso machuca muito a sua família, sua esposa, sua namorada, que seja. Uhum. Cuidado, olha para o momento que você está. Pessoas importam muito mais do que apenas ganhar dinheiro, isso é bíblico. Isso é Valorize verdade. as pessoas que estão ao seu redor e pense, seja empático. Não é só sobre você, é sobre os seus. Então, cuida disso, sua saúde e as pessoas que estão ao seu redor. E podem até falar assim na própria cabeça, assim, ó. Eles podem pensar o seguinte assim, ó: "Mas Miguel, dane-se a saúde, eu quero fazer dinheiro", que isso daí eu já ouvi. Aí a gente tem que dizer: "Então, meu filho, trabalha inteligente, cara. Exato. Pelo menos então, assim, foca na tua saúde, porque ela é a ferramenta para você continuar vivo produzindo, mas trabalhe de uma maneira inteligente, pessoal, assim, ó. Pensem bastante na ideia de otimizar o seu tempo, de perceber onde você está, muitas vezes só se ocupando ao invés de estar produzindo. Delegue as tarefas, principalmente as mais difíceis, que você mais se Uhum. compromete, para que você tenha qualidade. Tu vai ver que dono de empresa grande, ele vai delegar aquilo que ele não manja muito. E a Sim. gente tem que pensar dessa maneira de um jeito inteligente. Você não vai dar conta de tudo. Alguém é melhor do que você, às vezes, em alguma coisa também, né? Cara, inclusive, você me permite incomodar as pessoas aqui agora? Uhum. Cara, olha como isso é louco. Você, às vezes, que tá se achando o sabichão, o topzão, o que trabalha pra caramba, porque você vara a noite trabalhando, na verdade, você não passa de um escravo dos seus desejos. Você não Uhum. consegue fazer aquilo que você precisa fazer. Por que que eu vou te dizer isso? Porque não, eu acordo 10, 11 horas, mas eu varo a noite trabalhando. Então, eu duvido você conseguir dormir às 10 e acordar 5 horas, 6 horas você está na porta da academia, você treinar, você fazer um cardio, você tomar um café, Uhum. 8 horas você está no computador trabalhando, trabalhar até às 8 da noite, por exemplo, e repetir esse ciclo. Isso é Uhum. muito mais difícil do que você acordar a hora que seu olho abre e dormir a hora que, pô, você não aguenta mais. Isso é É. muito mais difícil. E isso dá muito mais resultado. É só você olhar para fatos, são fatos. Olha para os grandes empresários hoje aí que você vê na internet, no mundo. Essas pessoas vivem isso. Quando eu falo grandes empresários mesmo, são donos de corporações que, cara, valem bilhões. Não é o moleque do digital que fica postando foto de Porsche ali porque vende uns Uhum. golpes na internet, não. É cara Uhum. de valor, é cara que construiu o negócio. É, é bem isso daí. E assim, ó, falando de trabalho inteligente, né? Muitas vezes você tem que pensar que você não precisa dar conta de tudo. E aí aqui fica o nosso pitch, né, Miguel? Quem Uhum. precisa de ajuda com conhecimentos comportamentais, pessoais, para os seus funcionários, siga psicólogo do digital. Repito, siga psicólogo do digital. Lá você vai encontrar muito conteúdo comportamental para você aplicar na sua vida, no seu negócio, com a sua equipe. E também, caso precise de ajuda também do Miguel, né? É só seguir lá, miguelcandido.fbc. E galera, complementando, olha que fato curioso. O Guilherme, além da gente ser parceiro aqui, ele é meu psicólogo. Então, olha o nível que a gente chegou de intimidade. Falei, mano, vamos fazer um podcast junto? Porque eu acho que isso é legal de você ter um psicólogo, você virar amigo da pessoa. E, cara, isso é muito bacana. Então, Sim, fato curioso aí. O Guilherme, além de tudo, é meu psicólogo, é meu consultor aqui na empresa. E, muito bom. cara, sigam ele porque são coisas que mudou a minha vida e tá mudando todos os dias aí.
Muito bom. É isso daí, pessoal. A gente agradece a presença de vocês aqui hoje. A gente espera que tenhamos ajudado muito vocês na reflexão e não esqueçam, tirem uma boa noite de sono, né? E comentem aqui embaixo quais os próximos temas que vocês querem ouvir a gente falar. A gente já tem aqui uma série de temas legais, talvez trazer ferramentas práticas aí para sua produtividade e espiritualidade, que é um assunto muito legal, com psicologia. Mas comentem aqui embaixo, compartilhe com aquele amigo que você acha que estava precisando ouvir isso. Espero que vocês tenham gostado. Siga a gente aqui no Spotify, no YouTube, no Instagram, onde você estiver ouvindo. E foi um prazer estar aqui com vocês, galera. Valeu! Valeu, até mais!